Muito obrigado, Dra. Mónica Quintela, por ter concedido a palavra e pelas palavras gentis também que endereçou e ao estímulo para que o SES se possa partenariar com outros partners neste domínio. O SES já aqui há uns anos e tem um e-book publicado sobre responsabilidade médica, portanto já tem algumas coisas. E também para o ano 2017 temos já no domínio da formação contínua algo programado neste domínio e, portanto, é um espaço em que poderemos todos trabalhar em conjunto no sentido de enriquecermos a formação, a experiência de todos aqueles que trabalham na Justiça e com a Justiça. Gostaria também de cumprimentar os restantes elementos da mesa, que já anteriormente falaram de forma de veras precisa, intensa e profícua nestas matérias do consentimento informado e consentimento esclarecido. E por isso eu gostaria de agradecer, de felicitar neste caso, quer a Ordem dos Advogados, quer a Ordem dos Médicos, ou a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Advogados, uma vez que estamos neste momento a ser em que a Ordem dos Médicos nos recebe no seu auditório, porque de facto é uma matéria bastante importante e, conversando, é possível avançarmos no esclarecimento de matérias que nos deixam algumas dúvidas. Dizendo isto, eu gostaria de, depois de Dr. Manuel Rodrigues e Rodrigues ter falado, eu trazia apenas o resultado de uma experiência que parece que é sintomática das ambiguidades em que, na prática, muitas vezes nos defrontamos e que não é fácil, nem para os médicos que no terreno estão, nem depois para os juízes que também estão no terreno e que têm que julgar estes casos. Eu conto muito singelamente a situação de facto, que aliás está publicada, isto chegou ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e está publicada numa tradução em português. De um caso de um senhor Adam Bogumil, um senhor polaco que chega a Lisboa, vindo do Brasil, e que numa operação de rotina é selecionado pela saída do aeroporto e detectam-lhe, encontram-lhe umas bolotas de cocaína num dos ténis. Ele disse: alto, esse é o que menos me preocupa. O que me preocupa são as outras que eu tenho no estômago. Então entra a Polícia Judiciária, vão para o hospital, se bem me recordo, para o Hospital de São José, adotaram-se os procedimentos para que, pela gravidade, as bolotas saiam, só que há duas malvadas que não querem sair nem por nada deste mundo. Passam-se 24 horas, passam-se 48 horas, estamos nas 72 horas, faz-se uma endoscopia alta, em que o consentimento do próprio é dado por escrito e ele assina, está-se com o receio de que a todo momento possa, porque estava no pylori, portanto poderia, com o suco gástrico, o produto rebentar, entrar no circuito sanguíneo e o homem morrer. E, portanto, os médicos decidem-se para fazer uma cirurgia e retirar uma gastrostomia e, portanto, retirar uma ou duas bolas. Devo dizer que, para efeitos penais, era absolutamente desnecessária esta prova que aqui se pudesse recolher. Por outro lado, diz-se, depois veio a dizer-se que a pessoa tinha dado consentimento. E o homem é operado meia-noite, portanto já depois de passarem as 72 horas, e às 3 da tarde desse mesmo dia é transferido para o estabelecimento prisional. Ocorre depois de um conjunto de consequências que a pessoa se queixa que teria sido resultante de negligências médicas. O processo interno desenvolve-se com a condenação do senhor por tráfico de droga, não estava isso em causa, não suscitou qualquer embaraço em termos de validade das provas recolhidas, os bolotas de estupefaciente que tinham sido apreendidas no processo.
O senhor, não contente com isso, vai queixar-se ao Tribunal Europeu porque, dizia ele, o tratamento médico a que tinha sido sujeito não tinha sido, portanto, não tinha sido com o seu consentimento e, independentemente disso, ele tinha depois sofrido um conjunto de sequelas que eram resultado exatamente desse tratamento. E, portanto, isto tem a ver com as tais complicações ou más práticas que o Rodrigues há bocado referia. Ora bem, à luz do Tribunal Europeu, portanto, no domínio do Tribunal Europeu, isto foi analisado naquilo que se chama, no âmbito de um artigo que é da tortura, maus tratos e tratamentos desumanos e degradantes. E eu, na altura, enquanto agente do Estado junto do Tribunal, tive que contestar, depois de pedir informações aos hospitais, inclusive aqui às ordens dos médicos, responder se havia ou não os tais guidelines, boas práticas, que procedimentos é que havia relativamente a estes casos. Porque uma das coisas que a mim me causava algum embaraço era se por uma endoscopia tinha sido pedida a autorização ao doente e estava assinado por nome dele, porque é que para aquela cirurgia não tinha sido, ou melhor, não constava uma autorização escrita assinada por ele. Isto independentemente depois de outros problemas, de saber se ele percebia ou não percebia, porque ele, sendo estrangeiro, não percebia português, e no processo clínico, no tal processo clínico que tratamos, dizia-se que falou-se com o doente na mesma língua, como era? Quando eu perguntei em que língua que tinha falado com o doente, para ele perceber, falámos com o mesmo doente em que sempre falámos com o doente pela mesma língua em que sempre falámos. Assim, um círculo vicioso. Eu penso, apesar de isto já passarem alguns anos, talvez alguns 10 anos, que a minha memória não me falha nestes aspectos, e portanto, tínhamos aqui um conjunto de problemas, porque eu depois dizia, não, neste caso houve um consentimento por um lado oral, uma vez que os doutores diziam que ele tinha dado o consentimento, e eu não tenho prova de que ele deu o consentimento, mas tenho uma declaração de um médico que me diz que ele deu o consentimento, e portanto eu afirmo, o senhor deu o consentimento, nada na lei diz que tem que ser um consentimento escrito, tá? Sim, pode ser um consentimento oral, e portanto até é um consentimento expresso, nem sequer é presumido ou implícito. Enfim, o problema foi debatido pelo Tribunal e o Tribunal vem dizer... bom, quanto à questão do consentimento ou não, há um desacordo completo entre aquilo que diz o Estado, por um lado, e entre aquilo que diz o doente. Portanto, por aqui não podemos, temos que caminhar mais a longe. E, portanto, vão pegar na declaração que dois dos diretores clínicos mencionaram, em que diziam que tinha sido prestado esclarecimento, que ele tinha percebido o objeto e o objetivo da cirurgia e, portanto, que é isso, mas que ele não podia, de alguma forma, o Tribunal não podia perceber porque é que, tendo sido pedido uma assinatura relativamente a uma dos atos, não tinha sido pedido para o outro ainda mais gravoso. Depois também foi analisar os procedimentos médicos, ou melhor, os procedimentos administrativos, e chegou à conclusão que ali não havia circulares, não havia outro tipo de boas práticas ou outros sinais que pudessem ser, dos quais pudesse retirar com certeza que daí tinha resultado um consentimento. Por outro lado ainda, o Tribunal, depois disto, disse assim, não, nós não podemos dizer que houve consentimento. Apesar de todos estes sinais e destas declarações que foram postadas pelos senhores diretores clínicos, não chegamos à conclusão que houve, achamos que não há consentimento. Mas avançam para saber se
a intervenção médica, ela própria tinha-se destinado a proteção da saúde da pessoa. E depois aí chegou à conclusão que sim, embora... Porquê? Porque, no caso concreto, uma vez mais, as provas que existiam eram suficientes e, portanto, não eram necessárias, o que significava que o Estado não precisava de se ingerir no corpo daquela pessoa para recolher prova para uma ação criminal e, portanto, chegaram à conclusão que, por esse elemento, a afirmação de que estava em causa o tratamento da pessoa. Por outro lado, próprias declarações médicas ou dos médicos, de que aquela pessoa, tendo estado ou estando em vias de passar 78 horas, o risco de vida era tremendo. Por outro lado, ainda, próprio ato médico, aquela gastrectomia, que não era uma cirurgia, era uma cirurgia simples, no fundo, esta utilização de termos, que não era suscetível de causar grandes danos. E, por último, a pessoa tinha estado sempre sob a vigilância dos médicos, mesmo tendo, ao fim de poucas horas, ter sido transferido para um estabelecimento prisional. Ora bem, tudo isto mostra que, no caso que o Tribunal considerou que nesta circunstância, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto, que é normalmente como analisa os casos, que não havia um tratamento desumano nos termos da Convenção. Eu trouxe este caso, que aliás surgiu num momento, conjuntamente com um outro, que apareceu sensivelmente um mês antes, e depois de um outro caso que tinha sido apreciado com a Alemanha, o caso Jaló, em que aí, contra a vontade de uma pessoa, tinham sido ministrados eméticos para fazer a pessoa vomitar e obter uma prova de um estupefaciente que tinha sido engolido e que ele próprio, no fundo, o suspeito, não queria autoincriminar-se, portanto, não queria expelir o produto que lá estava. E, portanto, não queria ser sujeito a essa medida. Mas, apesar de tudo, a polícia, e depois, porque no fundo foi as polícias, introduziram-lhe o produto emético, obrigando-o a vomitar contra a vontade dele, causou muitas dores, enfim. E, por isso, são dois casos completamente distintos, mas, não obstante serem distintos, foi por causa desta decisão que foi contra a Alemanha que depois surgiram estes casos contra Portugal. E isto suscita, como o doutor há bocado referiu, problemas quanto ao consentimento nestes domínios, quanto ao consentimento, como é que ele pode ser dado. O doutor há bocado falava, também os doutores falavam, consentimento do tal formulário. De facto, aqui há uns dias eu falava com um ilustre professor de Direito que de um momento para o outro teve que ser internado de urgência com um problema cardíaco grave e que dizia-me ele, não sei porquê, estava eu com o meu problema de coração e com o medo tremendo que aquilo pudesse causar ou ir para outros campos e veio-me perguntar, posso-lhe fazer, em termos de consentimento informado, posso-lhe fazer um exame para recolha de sangue por causa do HIV? Disse, doutor, faça tudo o que quiser, eu quero é que me cure. Portanto, no fundo, é estas questões que aqui se suscitam qual é o conteúdo no fundo, deste formulário, e que o doutor dizia há pouco, muitas vezes não é o médico que depois faz a cirurgia, que eu diria, pelo menos para a minha experiência, que eu nem vejo médico nenhum, o que eu tenho visto é o senhor funcionário, a senhora funcionária à entrada que me perguntou, ele tem que assinar isto. E não foi uma vez nem duas. Tem que assinar isto. Ora bem, mas olha, eu gostaria de ser esclarecido para eu assinar isso. Mas isso depois fala com o médico. Não. Desculpe, isto aconteceu-se comigo 2 vezes. Portanto, é o meu testemunho, é subjetivo, como é evidente, tem o valor que tem. Mas que é importante a questão do consentimento e a questão destas intervenções no corpo de uma pessoa é verdade. Sabe que este caso de Estrasburgo teve críticas ferozes contra o Tribunal porque entendiam como é que é
Então o Tribunal consente que alguém intervenha no corpo de uma pessoa sem a autorização desta pessoa? Eu disse, mas, por amor de Deus, quer dizer, a pessoa estava em risco de vida. Mas o corpo é da pessoa. Pronto. São estas, se calhar nós, pela nossa cultura, pela nossa civilização ocidental, pela nossa cultura, temos formas de ver diversas de que outros países terão. Mas é isto que acontece. E agora, depois de ter falado já mais do que todos os outros, e as minhas desculpas por isso, gostaria só de deixar uma pergunta para o Dr. Manuel Rodrigues para lançar o debate, porque falou de que o médico deve registar sempre no processo clínico que o consentimento foi concedido. Nestes casos que eu lhe disse, o consentimento foi concedido, pelo menos para o médico, e sempre o foi. Mas não há... Como é que eu provava, neste caso, que tinha concedido, que o setor que a pessoa tinha recebido o consentimento? E como é que se não houver prova que não deu? Ó, doutor, mas eu tenho que provar que deu. Pronto. Eu tenho, por um lado, alguém que afirme e que registra, e se para o Tribunal os registros clínicos são importantes, devem-no ser sempre. E por outro lado, tenho alguém que diz que não foi. Mas, doutor, se alguém chega, é deitado numa maca, colhem-lhe sangue, chega a um bloco cirúrgico, ele acha que vai fazer o quê? Tomar um café? Ele certamente sabe que vai ser operado. Não é? E se está em condições, ele pode negar a ser operado. Aqui ninguém me toca. E ele deixou de ser operado. Então está aqui um consentimento tácito da parte dele. Porque realmente quando a pessoa é operada, não é propriamente pegar nele vestidinho e andar ali comigo ao bar. Não é isso. Ele é preparado, tem uma visita pré-anestésica, é-lhe injetado produtos antecipadamente, levam-no numa maca para um bloco operatório, vê toda a gente vestidinha, o que é que se passará a seguir? Se calhar vai ser operado, não é? Pressupõe ele, não é? Portanto, há aqui da parte dele uma má vontade ou um querer obter lucros que não me parecem muito lógicos, não é? Eu só quis lançar o debate, porque agora penso que compete a todos os participantes colocarem as questões e depois, se entretanto, tenho aqui mais umas coisinhas. Não, faz favor. Não. Porque o senhor Dr. Manuel Rodrigues prontamente respondeu. Não, faz favor. Não, depois eu falo. Não tem mais intervenção. Não é nada. Depois no curso posso intervir. Sim.